Estudo Bíblico, Isaías 35. Bênçãos no caminho da santidade. Um dos mais preciosos capítulos da Bíblia. Poema de rara e empolgante beleza. É um retrato dos últimos tempos, quando a Igreja, após longa aflição, brilha afinal com todo o fulgor de sua glória celestial. Os versos 5 e 6 parecem uma previsão dos milagres de cura de Cristo. O quadro dos cativos que regressam viajando pela estrada, versos 8 e 10, é uma representação primorosíssima de todos os remidos quando voltarem ao lar de Deus. Versos 1 e 2. O florir da vegetação do deserto simboliza a mudança interna que terá lugar na alma do redimido. Em lugar de esterilidade árida e morte espiritual, haverá a linda florescência da fé recém-brotada e a grandeza mais amadurecida dos cedros do Líbano. Os redimidos refletirão, numa certa medida, a glória do Salvador que apareceu para sua redenção. 2 Coríntios 4, 6. Verso 3. As mãos frouxas, os joelhos vacilantes. A futura mudança no papel internacional de Israel servirá para encorajar os desanimados entre o povo. O escritor da carta aos Hebreus faz uma aplicação adicional desses versículos para fortalecer a perseverança dos cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da fé que professavam. Hebreus 12, 12. Verso 4, a vingança de Deus. Capítulo 34, verso 8. Fornecerá os meios para redimir o seu povo de Israel, oprimido por tão longo tempo. Não há o que temer. Capítulo 7, verso 4, 8, verso 12, 10, 24 e 25, 37, verso 6, 41, versos 10, 13, 43, verso 5 e 51, verso 7. Versos 5 e 6. Uma garantia de que a força divina substituirá a fraqueza do homem. Essas transformações são evidências de uma restauração sobrenatural e estão associadas ao ministério de Jesus. Mateus 11, versos 2 e 6, 12, 22, Marcos 7, 37, Lucas 7, 21 a 22. Refrigério rico e satisfatório será sua porção constante. Em lugar do calor cauterizante e da sede ressecadora do seu passado não regenerado. Ver nota do capítulo 1, verso 30. Verso 7. Observe que a areia embraseada talvez fosse o termo hebraico para miragem do deserto, que zomba do viajante sedento com uma visão enganosa de água no horizonte. As regiões abandonadas, normalmente habitadas por chacais, capítulo 34, verso 13, se transformarão em campinas espetaculares. Este versículo está em contraste com o capítulo 19, versos 5 e 6. Versos 8 e 9, caminho santo. Isso é uma referência ao caminho pelo qual o povo redimido será guiado de volta a Jerusalém, trono do Messias literal e espiritualmente. O próprio Cristo será o líder nesse caminho, que em capítulo 40, verso 3, é chamado de caminho do Senhor. Cristo é o caminho e nos guia pelo caminho certo. João 14, 6, Mateus 22, verso 16. Animais famintos e perigosos não ameaçarão a segurança dos remidos que estarão viajando pelo caminho santo. Versos 9 e 10. Remidos, resgatados. Estas duas palavras hebraicas com frequência aparecem como paralelos, Jeremias 31, 11 e Oséias 13, 14, e são quase sinônimas. Ambos esses vocábulos são usados para descrever o livramento divino de Israel do Egito. Essas palavras desempenham um importante papel na descrição feita por Isaías do livramento futuro do exílio como um novo êxodo. Capítulo 51, versos 10 e 11.
O Senhor é o Redentor. Capítulo 41, verso 14 e 49, verso 26, que perdoou os pecados de Israel. 44, verso 22, Salmo 103, versos 3 e 4. Verso 10. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Nos hinos dos rolos do Mar Morto se lê, pois tristeza e gemido não existirão mais.